Eu sou a Ingrid Gentil, eu tenho 29 anos, sou professora de GR, técnica, sou do Rio de Janeiro, aqui de Niterói. Comecei a ginástica, eu tinha 13 anos, mais ou menos. Eu tava caindo muito e aí minha mãe tinha que me botar em algum esporte, eu vi um treino e me apaixonei. E desde então, nunca mais parei, né? Fiquei viciada. O meu primeiro contato como professora foi porque a minha técnica não tinha muitas estagiárias. Então ela começou a falar, olha, eu vou dar aula em tal lugar, você pode ir comigo? E foi assim que eu comecei. Já tem 10 anos que eu trabalho com ginástica. Em 2019, abri a minha própria escola e eu não desisti, continuei. E aí eu consegui, ano passado, levar umas 3 ginastas para ir para uma competiçãozinha que foi muito bom. Cada uma ganhou em um lugar em uma categoria. E eu também, ano passado, competi na categoria Master. E foi muito bom, assim, foi significante para mim. Alguma história de algo que marcou a tua história mesmo dentro da GR? Sim, eu tive, antes de conhecer o método, eu tive uma aluna, ela era Down. E não era a primeira aluna especial que eu trabalhei, assim. Mas ela foi muito especial, porque a mãe dela era muito amorosa, assim, comigo e com as outras meninas. E aí eu tinha que criar uma coreografia, só que só tinha 5 meninas. E eu fiquei com aquilo, caramba, o que eu vou criar? O que eu vou criar? Porque poucas meninas, né, a gente fica meio assim. E aí eu criei uma coreografia, assim, totalmente inclusiva, porque a música tava falando sobre o amor, sobre inclusão. E a coreografia toda era como se as meninas resgatassem ela e trouxessem ela pro esporte. E o público super entendeu. Então aquilo pra mim foi muito gratificante. No dia que elas dançaram, a mãe dela veio chorando. Eu também chorei, né? Assim, é um desafio, né? Porque a gente tem que renovar nas aulas, a gente tem que passar as coisas desmembradas. Mas foi uma das sensações assim mais gratificantes que eu tive como profissional. Foi um exemplo assim que eu levo pro resto da minha vida. E qual que era, assim, o teu problema ou a tua principal dificuldade antes de você conhecer o método ginástica rítmica com excelência? A principal dificuldade que eu tinha era padronizar os treinos, porque são meninas de idades diferentes, níveis diferentes. Eu tinha muita dificuldade de padronizar esses treinos, de dividir as turmas. O curso me abriu, assim, muito a mente. E alguns termos técnicos que a gente não tem a base, né? Igual tem no balear, primeira, segunda, terceira posição. Na ginástica, não. Cada um tem um nome, cada um dá um nome. Então, depois que eu fiz o GR com excelência, eu consegui, assim, colocar as coisas mais no seu lugar, conseguir passar isso para as meninas, para os meninos também, que eu tenho atleta homem também, colocar isso de um jeito que eles entendessem e que fosse uma linguagem mais universal. Se a gente fosse para um curso, elas iriam entender. E como que você conheceu o método? Como que você conheceu o curso? Eu conheci através do Instagram. Qual foi, digamos assim, a frase ou a mensagem que eu te passei na época que você considera que te fez bater o martelo, assim, decidir, não, eu acho que faz sentido eu entrar, faz sentido eu fazer parte dessa turma e entrar para o método? O que para mim foi decisiva, porque eu queria sair da estagnação, né? Eu acho que se a gente pode melhorar, a gente tem que melhorar. Virar uma chavinha, assim, de conhecimento. Eu sabia que com o GR com excelência eu ia conseguir abrir minha margem de conhecimento, levar as meninas para competir. Só consegui levar depois do curso. Então, isso foi uma coisa para mim muito importante. Então, assim, só acrescentou. Façam, gente. Eu lembro que na época você até comentou que você tinha esse intuito de dar esse passo a mais, né? De sair daquilo de só fazer aula, de levar elas para competição. E é legal saber que isso de alguma maneira deu esse impulso a mais aí também, né? Essa coragem, talvez, Sim. não só para elas, mas para você também, né? Exatamente. Tirou a insegurança, né? Tipo, deu uma segurança a mais. Uhum. E qual que é a tua definição de excelência? E como que você considera que essa excelência na ginástica rítmica? Cara, eu acho que a excelência na GR é a gente dominar aquilo que a gente faz, né? Dominar o nosso trabalho, a forma de como faz, assim. Ter conhecimento das regras é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente acaba caindo na rotina de, é uma dança e acabou. E não é. O esporte tem um fundamento, tem um código, a gente precisa seguir ele. Então, para mim, essa foi a excelência, assim, esse foi o ponto alto, de colocar as coisas que estão no código em prática, não só para a ginástica de iniciação, mas também de um rendimento, né, de um alto rendimento. Então, para mim, isso foi um divisor de águas. Depois que eu fiz, eu me considero, assim, muito mais informada do que antes. E como que foi colocar em prática, assim, realmente aplicar o curso no teu dia a dia? Como que é essa trajetória aí? Cara, foi muito bom. Porque
quando eu comecei a colocar em prática, eu estava com uma turma nova, elas foram um laboratório, assim, né, para mim. Comecei a montar os treinos, fazer o planejamento. Eu sempre fiz um planejamento, mas era bem, assim, superficial. Agora eu já consigo fazer uma coisa mais específica, né, focar mais em algumas coisas que elas estão com dificuldade. Então, depois de ter aprimorado o concurso, eu consigo ver de forma mais clara. Eu lembro que essa questão de você aplicar realmente, de você ter essa evolução com as meninas, de estar começando e botar em prática, é muito interessante, porque você está nesse processo de testar, né? De começar. Isso. Lembra em que mês que você começou? Lembra? Agosto. Então, foi agosto. Você começou uma turma ali mais no final do ano, mas mesmo assim você já conseguiu fazer um trabalho direcionado aí, focado até o final do ano para fazer acontecer, né? Isso é importante. Não existe um período certo para a coisa acontecer. É dar aquele primeiro passo, né? Exatamente. Foi exatamente isso. Eu peguei uma turminha em julho, nova, totalmente nova, uma turma grande. Comecei o curso em agosto. Então, assim, mesmo que a turma fosse nova, eu já consegui aplicar bastante coisa dentro daquela turma, entendeu? E das outras turmas que eu já tenho há anos também. Então foi muito válido, é muito bom. Legal. A sua experiência com as aulas, né? A gente tem aquela parte de assistir as aulas que estão gravadas e a parte das aulas online, ao vivo, enfim, com o professor, com os outros professores. Como que foi para você a parte das aulas gravadas? A plataforma? Cara, para mim as aulas gravadas foram super tranquilas, fácil entendimento. Você explica muito bem, assim. Dá pra gente entender, dá pra gente sugar. Se a gente tem dúvida, para, anota, volta, né? Pode repetir. Mas eu achei que foi muito fácil de entender. A explicação é boa, a imagem é boa, o som é bom. então é tudo muito ok. Muito bom. E os encontros que você esteve sempre com a gente também? Eu lembro que você até presenteou seus colegas com um material que era seu, né? Isso foi muito legal também, que você dividiu com todo mundo. Mas como que foi os encontros presenciais ali? Online, presencial, né? Com os alunos. Eu amei os encontros presenciais, porque eu sou muito comunicativa, né? E poder falar é muito bom. Então, todas as vezes que a turma 7 é a minha turma, todas as vezes que a gente se encontrava, né, na plataforma para fazer a live online, cara, era muito bom, porque você ouve a experiência do outro e também te agrega. E às vezes a minha dúvida era a dúvida de outra pessoa, e a dúvida de outra pessoa também era a minha dúvida. Então, além de ter as aulas gravadas, essa coisa. Até falei isso com você, né? Que foi o primeiro curso que eu fiz que tinha a aula online. Eu acho que é muito importante. Porque por mais que a gente tenha dúvida, às vezes a gente deixa passar. Mas quando a gente está falando com a pessoa, com o professor, assim, ao vivo, né? Você tem a liberdade de falar, olha, isso aqui, eu fiquei com dúvida e tudo mais. Então, acho que foi muito bom. Uma sacada muito boa. Que forma que você considera, Ingrid, que o método, o curso, resolveu os seus problemas na ginástica até aqui? Como que foi para você? Foi, como eu disse, né, um divisor de águas. Eu hoje me sinto mais preparada, mais corajosa também, de fazer certas coisas que antes eu não me sentia tão segura. Eu acho que o curso agregou muito na questão da linguagem, algumas técnicas que você ensina, né? Por exemplo, aquela coisa do pé. E às vezes são coisas muito pequenininhas que a gente acaba deixando passar. Mas quando a gente coloca em prática, isso faz total diferença, né? Até mesmo na questão da postura corporal das meninas, do ginasta e tudo mais. Então, eu acho que esses feelings, assim, de detalhes pequenos fazem total diferença. Para mim, isso foi uma das melhores coisas, assim. Esses detalhes mínimos, assim, mas que fazem uma grande diferença no conjunto. Uhum. Além do dedinho do pé do esmalte vermelho, que a gente tá com o esmalte vermelho, ó. O que você acha que você absorveu, assim, dessa questão da postura? O que você levou para você que marcou bem? Cara, além da postura, né, eu levei muito alguns nomes, que eu usava outros nomes totalmente diferentes que a gente criou, e isso pra mim foi uma coisa muito marcante. A explicação, que eu tinha muita dúvida, as explicações dos prés acrobáticos. É uma coisa que a gente tem dúvida, que às vezes a gente acha que a estrelinha de macaquinho é do nosso esporte, mas não é. E aí você acaba confundindo, porque o movimento é parecido e tudo mais. Então, essas explicações, assim, desmembradas, né, foram muito boas pra mim.
Eu acho que foi uma das melhores coisas. As explicações, tanto dos giros, explicação da questão da postura corporal, da expressão facial, né, também. As coisas que você ensina das músicas. Eu fiz aquela aula de colocar as meninas de olho fechado, as aulas de concepção corporal delas. Foi muito bom, assim. Tanto para elas, que eu acho que é uma vivência diferente, quanto para mim aplicar aquilo ali. Agrega demais, muito. Quanto tempo você considera que alguém que começa a estudar conseguiria ter resultados já visíveis, palpáveis ali com as suas ginastas? O que você considera possível, assim, em questão de tempo? Eu considero que imediatamente. Porque a partir do momento que você aprende e você coloca em prática, você já está usufruindo daquilo dali, entendeu? Então, assim, eu estudei tudo, anotei tudo e me planejei para cada semana dar uma aula. Mas com um primeiro módulo, no segundo módulo, você já consegue colocar em prática, sabe? E depois ir aprimorando ao longo do curso. Mas eu diria que imediatamente. E você indicaria o método para algum profissional amigo da GR? E se sim, qual seria o principal motivo para você indicar? Com toda certeza, na verdade eu sempre indico, né? Eu já indiquei para algumas pessoas, porque eu acho que às vezes quando a gente estuda mais um pouco, se aprofunda, a gente desperta na gente coisas que se a gente ficar esperando cair do céu, não vai acontecer. Então, quando você começa a estudar e você abre a mente, né? Ainda mais a gente que trabalha muito com coreografia, uma parte muito criativa. Às vezes a gente dá uma cansada, porque é um trabalho mental grande, assim. Então, eu sempre indico muito curso para as pessoas, principalmente para quem está começando agora. Sabe? A pessoa eu saí da faculdade, não sei o que fazer, eu gosto de ginástica, quero trabalhar com ginástica. Faz o curso. Faz de GR com excelência, porque você vai ter vai tirar as dúvidas que estão na sua cabeça, vai abrir os caminhos, e eu acho que é muito bom, muito bom. E você foi ginasta? Você ainda é ginasta? Vai continuar competindo? Como é que estão os planos de ginasta ainda? Olha, a princípio não, tô querendo aposentar. Mas tudo pode mudar, né? Dependendo da proposta, a gente aceita. Eu acho que 2023, né? Eu até falei, eu quis competir, porque minha avó teve doente. E eu queria me apresentar de novo pra ela. Eu falei pra ela que se ela sobrevivesse, que eu ia dançar novamente pra ela. E eu consegui concluir com êxito, né? Com medalha de ouro. Então, não foi nenhuma questão de etapas dentro do esporte, foi uma questão pessoal. Mas eu não sei se agora, esse ano, se eu quero competir de novo, né? Mas sabe como que a gente é, né? Não quer agora, mas daqui a pouco quer. Né? É fraco. Mas você sabe que semana passada, ou retrasada, eu estava conversando com a Jéssica, que é uma aluna lá de Brasília, também faz parte do curso, e ela trabalha com ginastas master lá também. E ela contando a história, né, de algumas alunas e tudo, o quanto a ginástica ela é abrangente nesse sentido, né? Você trouxe hoje a possibilidade de você trabalhar com alguém que tem síndrome de Down, que tem outras dificuldades, né, além das que a gente às vezes tem como ser humano comum, né? E o adulto também. Então, são muitas possibilidades de se trabalhar com a GR, né? Muito mais do que aquela ginástica só competitiva. Então, quando você fala, o professor que está saindo da faculdade, que quer trabalhar em alguma coisa, que gosta de ginástica, tem essa possibilidade, é trabalhar com a criança que está começando, com o menino, com a menina, com a pessoa especial, com o adolescente que quer ser atleta também, né? Com a criança que quer ser atleta, com o adulto, então as possibilidades são infinitas, né? Mas a pergunta é, dentro disso que você viveu como ginasta, você acha que tem muitas coisas parecidas daquilo que você viveu como ginasta dentro do curso também, com relação ao seu treinamento enquanto ginasta? Como que é essa história daquilo que você viveu na ginástica e daquilo que você aprendeu no curso? Quando eu fiz a preparação para competir, eu fiz com uma técnica, né? Porque eu achei que era melhor. Eu não quis me treinar para ir competir por mim. Porque eu acho que às vezes um outro profissional te vendo vai ter uma percepção melhor do que você mesmo, né? A gente dá aula diferente de fazer aula. Então, eu tive isso. Eu treinei com uma amiga também, inclusive, que eu ganhei uma amiga, né? Ela foi maravilhosa em tudo. Mas, assim, o curso, eu até falava pra ela, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. E, assim, você acaba tendo uma troca, né? Mesmo que eu seja técnica, eu seja professora hoje, como ginasta é diferente. Você entra ali no tapete é outra coisa. Você não tá ali
avaliando seu aluno, você está sendo avaliado. Então é muito diferente. Mas a experiência foi só de agregar, tipo, de lembrar do pé, de lembrar da postura. Porque uma coisa é a gente falar, faz, não sei o quê, presta atenção lá. Outra coisa é você ter que ficar se auto, entendeu? Se auto-cobrando e tudo mais. Foi um trabalho que, além dela ter sido uma excelente técnica, eu também fui me policiando e praticando bastante coisa que eu aprendi no Ginástica com Excelência. Foi muito bom, assim. Divisor de águas. Na verdade, isso de você estar vivendo essa parte de ser ginasta também, eu fico imaginando, porque eu não treinei e competi, mas eu até treinei, mas assim, não tinha talvez essa concepção de hoje. Mas talvez isso vai facilitar para você ter entendimento para as suas alunas, né? Quando as suas alunas têm algumas dificuldades, você se percebeu, poxa, naquele momento eu não conseguia também fazer, então você vai ter um pouquinho mais de empatia para poder ajudar elas, então essa percepção também vai ser legal para você, né? É exatamente. Apesar de que não precisa ter sido ginasta para ser professora, mas pode contribuir em algumas coisas, né? Contribui sim. Hoje, você considera que você é uma profissional segura para trabalhar com a ginástica rítmica? Sem dúvidas. Ao que você agrega essa sua segurança, exatamente? Cara, depois do curso, eu fiquei mais segura justamente por essa questão das percepções pequenas, que fazem uma diferença enorme, pelo método que você usa de ensinar, né? E de todo o conjunto, assim, o curso foi muito bom para mim e deu um gás, né? Porque você aprende e você quer colocar tudo em prática. Então, me deu mais vontade de continuar, de não desistir. Então, para mim foi muito bom mesmo. E dentro do curso tem duas coisas que eu procuro trazer para os profissionais, né? Eu procuro trabalhar sim a parte profissional e também uma parte pessoal. O que você definiria que mudou para a Ingrid na parte profissional? Depois do método eu percebi que eu não sou competitiva. Que eu sempre penso em participar, né? Eu sempre falo isso para as meninas, olha, a gente participar não sempre que você participar, você não precisa ganhar. Mas depois do método eu percebi que a gente tem que ter sim um pouco de ambição, né? De uma forma saudável. De querer sim chegar em novos lugares, alcançar novas coisas, né? Tanto para elas quanto para mim como escola, né? Eu vi, foi uma virada de chave para mim de falar, não, peraí, se eu vou querer fazer legal, vou querer fazer bem feito. Então, me deu mais esse impulso na parte de competição, sabe? De competição, de chegar em algum lugar, não de ir vencer essa coisa, não. Mas de chegar em algum lugar. Se hoje eu conseguir ir até aqui, amanhã eu posso ir até mais um pouquinho ali na frente. Essa conquista, sabe? E na tua vida pessoal, você acha que teve alguma mudança, alguma evolução, alguma alteração depois do método? Com certeza. Além de eu amo aprender, eu sou uma pessoa que eu amo estar em movimento, em conhecimento. E saber de uma coisa que eu já gosto é melhor ainda, né? Que a ginástica a gente já gosta de ginástica, já tá ali dentro do assunto. Então aprender mais e mais é muito bom. Para mim, na questão pessoal, foi bom porque eu consegui me planejar melhor. Agora eu consigo me planejar melhor. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Essa questão do planejamento, do que você vai fazer, do objetivo, de onde você quer chegar. Então, essa rota, né? Essa trajetória que a gente precisa percorrer, para mim, foi também muito bom. Porque não só na parte profissional, mas eu trago isso para minha vida, como as minhas metas pessoais de realização. Para mim, foi essa viradinha de chave aí. E antes você me contou uma história de algo que aconteceu antes de começar com o método. E depois, aconteceu alguma história interessante aí que você queira dividir com a gente? Aconteceu, né? Eu comecei nesse lugar que eu falei com essa turminha nova. E lá eles me deram um suporte incrível. Assim, eu consegui treinar as meninas para competir. Porque assim, as meninas eu competi em outubro. A gente começou a treinar no final de agosto. Uau. Eu falei, meu Deus. Eu fiz o curso e fiz rápido e falei, caramba, eu quero isso vai ser bom pra mim, vai ser bom pra elas. Foram só 3, né? Elas toparam e a gente pegou firme, assim, e consegui levar elas pra essa competição que teve aqui próximo, né? Uma copinha. Mas, assim, foi muito bom, porque cada uma ficou em um lugar, cada uma ficou em uma categoria, né? E tanto pra mim quanto pra elas foi uma coisa maravilhosa, porque eu tava já falando com elas assim, olha só,
A gente vai participar, ver como é que é, ano que vem, a gente vai pensando no pódio. Mas a gente foi para participar e teve pódio. Então, assim, foi muito bom. Elas ficaram super empolgadas, né? E uma motivação para mim, né? Como técnica, foi a primeira vez que eu levei a minha escola para uma competição. Foi muito, assim, por conta do ginástica com excelência, porque me deu coragem, que era o que eu falei para você. Que às vezes a insegurança que a gente tem, a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, que vai chegar lá, vai passar vergonha e tudo mais. E não, eu falei, não, dá pra fazer. Então, por mais que seja loucura, 4 meses, nem 4 meses, né? Menos de 4 meses de treino, deu tudo certo. Então, eu vou dar uma pausa aqui para te dar parabéns por essa vitória, né? Para as suas ginastas, para você. Porque realmente, assim, a gente sabe que é um trabalho árduo, né? Que envolve muitas coisas. E ainda assim você foi capaz de ir lá conquistar tudo isso, então eu fico muito feliz. Independente de qualquer coisa, é uma vitória, tanto para elas, né? Quanto elas talvez não imaginavam. Você já tinha preparado elas para, não, pode o ano que vem, a gente vai atrás disso. E você também, por ter superado as suas expectativas aí, alcançado tudo isso. Parabéns, muito feliz por isso. Obrigada. Você me ajudou muito. Muito legal. E hoje, em 2024, né? Mas considerando aí tudo que você já teve até agora, para a gente finalizar, eu queria entender. Você se considera hoje uma profissional com segurança e excelência na ginástica rítmica e por quê? Sim, me considero. Primeiro porque eu estou concluindo o curso, né? Só falta assistir mais algumas aulas, por ter concluído tudo com êxito. Por você ser uma fofa, super carinhosa, dedicada no que você faz. E isso você passa pra gente, sabe? Então, a sua segurança, essas coisas da aula online, de tirar a nossa dúvida também, isso é muito, muito diferente. Sim, você vê que é peculiar, sabe? Você gosta do que você faz e você faz com gosto. Então, isso motiva a gente, né? E hoje eu me considero, sim, uma profissional com excelência por conta do curso, por ter concluído tudo, por ter tido a sua ajuda. Bom, olha, muito obrigada. Eu queria falar para as pessoas que estão com alguma dúvida, né, para fazer o GR com excelência. Façam, porque é muito bom. Abre a nossa cabeça, ensina coisas e faz a gente aquilo, né? Se o esporte cresce, ajuda todo mundo. Então, o nosso esporte é um esporte muito fechado, muito seletivo. Então, eu acho que esses incentivos, os cursos, uma linguagem mais global, tudo isso ajuda o esporte a crescer, né? Então, não fica aquela coisa seletivinha, assim. A gente tem que ver os meninos indo pro futebol, todo mundo indo pro futebol, indo pra ginástica, indo pro vôlei, indo pra todos os esportes possíveis, porque tem espaço para todo mundo. E é muito legal lembrar da tua história de que você tropeçava nas coisas e começou na ginástica, olha só, né? Aonde que foi parar essa menina que tropeçava nas coisas? Tinha algum motivo ali para você estar tropeçando, não é? Só muito pode, legal. Não é possível. E que você continue aí com o teu propósito, com as suas ginastas, com a tua escola. Que 2024 seja um ano brilhante, de muito sucesso e continue contando comigo, viu? Tá bom, meu